pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, tá certo? Então, vocês que estão aqui no nosso bate-papo ao vivo, no nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. Eu quero saber se vocês estão aqui. Coloca aí o nome da tua cidade, o nome da escola, porque assim fica bem melhor, né? Eu consigo identificar quem é que está aí do outro lado, tá certo? O pessoal também, os nossos polos que estão aqui conectados, a galera de Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, Novo Santo Antônio, Pimenteiras, vão falando aqui comigo, os professores presenciais. Olha só, a Aurora já está aqui no nosso bate-papo. Olá, boa tarde. Então, gente, vamos aqui para a nossa aula. Hoje, dia 10 de agosto, nós estamos agora na segunda semana do nosso segundo semestre, e como eu expliquei na aula da semana passada, a gente discutiu, relembrou um dos conteúdos, né, que havíamos discutido no primeiro semestre. E hoje a gente vai dar continuidade a entender um pouco mais sobre o projeto de vida e o que pode nos ajudar a construir esse projeto, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação que existe entre o nosso primeiro grupo social, que é a família, e também nessa relação entre família e projeto de vida. Inclusive, foi uma discussão que a gente também já realizou em aulas anteriores, né, lá no primeiro semestre, mas que agora a gente vai dar continuidade a essa discussão, tá certo? Aqui no nosso bate-papo eu estou vendo o Wilson Araújo, olá, lá de Isaías Coelho. Boa tarde, Wilson, que bom que você está aqui. Então, bora lá, gente. Olha só, o roteiro da nossa aula, né? A gente vai identificar, por exemplo, discutir mais uma vez sobre relações interpessoais. É uma da base, né? Uma das bases aqui do projeto de vida. Justamente porque, como já aprendemos, o ser humano ele é um ser social. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente já estamos interagindo com outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, primeiro, para a gente poder fazer essa discussão, eu vou ler aqui um texto do que se chama Te Amo, do Eduardo Guimarães, e está aqui, né? A fonte. Então, eu vou aqui ler para a gente poder discutir. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui nossa canetinha. A casa de Juno é silenciosa. A sala pequena, um sofá, duas cadeiras. Ele trabalha escrevendo, é advogado e vez ou outra recebe uma visita. Às vezes, a vizinha que pede um pouco de sal ou azeite. Às vezes, Murilo, seu meio-irmão. Juno acha engraçada essa palavra, meio-irmão. A casa em que morava com a mãe quando criança também era silenciosa, até a chegada do tio Haroldo, marido de sua mãe, que trouxe um filho e um violão. Então ficaram morando os quatro juntos: Juno, a mãe, Murilo e o tio. Haroldo era músico e depois de algum tempo na casa da mãe de Juno, tocava em tanto lugar que era como se não tivesse lugar nenhum, sempre viajando, sempre se despedindo de alguém. Não demorou para que se separassem. Haroldo levou Murilo e deixou um banco de madeira em forma de elefante, que hoje fica na sala da casa de Juno. Juno gosta desse banco e faz pouco tempo que descobriu que, ao virá-lo, na base onde está o pé do elefante, estão grafadas as palavras "te amo", como se talhadas com algum tipo de cortador. Juno não sabe para quem foram escritas e, de vez em quando, ao olhar o banco,
pensa no tio Haroldo. O que estaria fazendo àquela hora? E se lembra de que o tio nunca o havia ensinado violão e de que ele nunca havia pedido. Não assim com palavras. Talvez Juno tenha passado muito tempo cercado de mulheres e se habituado mal, sem perceber que são elas quem sabem ler os corpos, são elas quem sabem adivinhar no silêncio. Mas chega de pensar. Juno se movimenta, paga o boleto do aluguel, dá um gole no café. Os cafés no dia do aluguel cada vez mais amargos. Ainda na calçada, só anda e pensa em Murilo, o meio-irmão. Passam longos períodos sem falar, mas quando não sabe o que fazer, Juno gosta de escutá-lo. Não que Murilo soubesse sempre o que dizer. Às vezes Juno sequer lhe contava que tinha uma questão, mas encontrar esse meio-irmão trazia uma espécie de abertura. Bom, então aqui, gente, deixa eu ver. É isso mesmo. Bom, então esse texto aqui, em que a gente vai fazer essa discussão, é justamente para a gente poder entender qual a relação da família e o projeto de vida, e para que a gente possa entender também sobre os novos arranjos familiares, né? Então, isso é interessante porque, tanto lá na história, na sociologia, aqui também no projeto de vida, a gente aprende que a sociedade ela está sempre em um constante movimento, sempre evoluindo, em que muitos dos valores morais, né, também foram se transformando com essa sociedade. Então, hoje a gente vive, né, em 2022, no ano, né, no século 21, e que existem novos arranjos familiares. E também entender esses novos arranjos familiares, eles estão lá nos PCNs, tá certo? Nos parâmetros curriculares nacionais, justamente porque a gente tem, né, toda uma base para o ensino médio que acompanha as transformações que a sociedade ela vem, né, essas transformações que vêm acontecendo. Tá certo, Débora? Tá certo, Fabiana? E aí, quando a gente estava pensando, né, nessa ideia aqui da família do projeto de vida, e eu lembrei, né, desse caso que a gente presenciou há um tempo, acho que não tem nem, acho que tem 2 semanas no máximo, né? No caso em que essa família, que são 2 pessoas famosas, né? Vocês devem ter visto em algum momento aí na televisão em que as crianças, né? Os filhos aqui desses 2 atores, da Giovanna e do Bruno Gagliasso, foram vítimas de racismo em um restaurante lá em Portugal, na Europa, e que, né, foi para a televisão, foi para a internet, toda essa discussão, e foi levantado questões como o racismo, como a adoção, como a questão racial, né, de filhos que são negros, africanos, serem criados, né, educados por 2 pessoas brancas e que nunca, né, entenderiam as situações de racismo que essas crianças poderiam passar. Então foram muitas discussões que foram levantadas, né? E a gente vê aqui também um novo arranjo familiar, não um novo, né? Mas para a gente poder também pensar na questão da adoção, né? Em que no Brasil a gente tem as filas para adoção, elas são enormes, né? E a gente tem muita criança precisando ser adotada. E o que me chamou a atenção, eu não coloquei aqui a pesquisa, mas na próxima aula eu vou trazer, é que no Brasil a gente tem muita criança na fila de espera, muita gente para adotar. E aí fica aquela questão, então por que que essa fila não anda? Se tem tantas pessoas querendo adotar? E não anda, gente, porque tem toda a burocracia do Estado, né? E quando eu digo Estado é no sentido do executivo, né? Pode ser a prefeitura, o Estado do governo, o governo do Estado, a presidência, né? Então, a burocracia. E também tem a questão que as próprias pessoas que se inscrevem, que entram nesse processo de adoção, elas colocam muitos critérios, né? Então, as preferências dessas famílias são por crianças de até 2 anos de idade, no máximo
Não, eu acho que é isso mesmo. 2 anos de idade, no máximo 7 anos, 6 anos, e de preferência crianças que são brancas. Então a gente entra, né, em mais uma discussão. Na ideia de que a maior parte das crianças que estão nas filas de espera para adoção no Brasil são crianças até mais, né, ali entre 5, 8, 10 anos de idade. A maioria são crianças negras, então são justamente as crianças que mais esperam para serem adotadas, né, gente? Então é uma realidade muito triste, uma realidade em que a gente questiona, né? Eu vou trazer essa pesquisa na próxima semana, na nossa próxima aula, que faz a gente questionar justamente, né? Como que essa fila, por que tanta burocracia, né? E por que que essas famílias, elas colocam tantos critérios, né? Então, é muito triste, porque a gente vê as crianças que são mais velhas ali, 7, 8, 9, muitas vezes não chegam nem a serem adotadas ou apadrinhadas, né? Porque a preferência são por crianças menores. E também ainda entra uma outra discussão que eu lembro, vocês viram esse caso aqui? Coloquem aqui no nosso bate-papo, por favor, o Leilson, a Raíssa, a Fabiana, que está aqui comigo, a Débora, tá certo? O pessoal aí de Dom Inocêncio. Então, gente, isso aqui é para a gente poder pensar, né, de que forma, o que que é família, né? Lembra que a gente teve uma discussão sobre amigos, que são a família que a gente escolhe, não é isso? São as pessoas que a gente confia, que a gente pode compartilhar os nossos momentos de alegria, mas também de tristeza, angústia, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Não é isso? Então, é justamente para dar essa ideia que família a gente também pode escolher, né? E que o processo também de adoção é isso, né? Então, aqui, olha os modelos familiares, né? A gente tem muito aquela ideia ainda de uma sociedade baseada naquela ideia do patriarcado, em uma sociedade em que o Brasil foi formado, né, nesse conjunto, né, ainda durante o Brasil colonial, na ideia do sujeito universal, que era aquele homem branco, em que ele é o dono da terra, ele é o dono da casa, ele é o dono da mulher e ele é o dono dos filhos e também é o dono das pessoas que são escravizadas, né? Então, a configuração, ela vai mudando ao longo da história do Brasil. Justamente porque hoje a maior parte das famílias brasileiras, elas têm como chefe de família justamente a mãe, a mulher, justamente porque existe um abandono parental muito grande, né? No Brasil, a gente tem uma grande quantidade de crianças que não têm um pai no registro de nascimento, justamente porque o abandono parental é muito grande. E essas mulheres, elas se tornam as chefes de família, né? Então, elas trabalham e elas sustentam aquela casa e elas são as responsáveis também pela educação dessas crianças. Então, né, de acordo com o IBGE, e olha que o IBGE é feito a cada 10 anos, o último foi em 2010, e esse ano de 2022 os recenseadores estão, né, voltaram às ruas para poder fazer essa pesquisa, justamente porque em 2020, que ele deveria ter sido feito, não foi pela questão da pandemia. Então, essa é a configuração do Brasil hoje. Agora a gente vai esperar o IBGE sair de 2022 para a gente ver se essa configuração continua. E, gente, provavelmente ela vai permanecer, né? Então, essa história que a gente leu aqui sobre a família do Juno é um dos diversos arranjos familiares reconhecidos socialmente, né? Então, atualmente, o conceito de família evoluiu. Então, aquela família patriarcal, convencional, hierarquizada, patrimonialista, composta por homem e mulher, unidos pela instituição que é o casamento e cuidando de seus descendentes, não é mais considerado um modelo único e o modelo ideal.
Então, hoje, há novos arranjos familiares e a gente vai aqui ver alguns modelos de família, né, que existem na sociedade atual. Então, inclusive, né, ó, tô vendo aqui a Júlia, é isso, a Nicole, a Edjane. Olá, pessoal de Isaías Coelho, né? Eu tô vendo que vocês estão aqui bastante. Coloca aí para mim no bate-papo se vocês estavam aqui desde o nosso início do ano, Edjane? Coloca aqui no nosso bate-papo, por favor. Aí com a unidade escolar Professor Luiz Ibiraci de Carvalho. Então, gente, quais são as novas configurações familiares que a gente tem hoje, né? Coloquem aqui no nosso bate-papo, por favor. Então, nós temos inúmeras, né, famílias, arranjos de famílias, configurações familiares. Primeiro, né, a gente então coloquei aqui alguns exemplos. Então, olha só, família patriarcal, que é aquela ideia do homem, né, da mulher, a heteronormatividade, unidos pelo casamento, com seus filhos. E nesse modelo, geralmente o marido ele é considerado o chefe da família, né? Já em uma família natural, é um arranjo familiar inserido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lembrando que essas novas configurações familiares não é a professora tirando da cabeça dela, não. Eu sempre digo aqui, gente, projeto de vida é uma disciplina que se pauta na ciência, tanto na história como na sociologia, na geografia, né? Uma disciplina interdisciplinar, ou seja, ela conversa com outras ciências, é por isso que eu sempre coloco aqui, né? A gente analisa fontes, institutos, pesquisas científicas, para que a gente possa realmente ter uma segurança maior do que a gente está falando aqui nas nossas aulas, beleza? Então, essa família natural é um arranjo familiar inserido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Beleza? A família extensa é a família cujas relações não são única e exclusivamente entre pais e filhos, né? Então aqui inclui outros familiares morando no mesmo lugar, como foi até o caso da família e do Juno que a gente viu, né? Porque ele tinha uma mãe, aquela mãe se casou com uma outra pessoa e teve um filho com aquela outra pessoa, né? Então é isso que a gente fala, que são meio-irmãos, né? Quando a gente é irmão de uma pessoa ou por parte de pai ou somente por parte de mãe. Então, isso também é considerado a ideia de uma família extensa, quando em uma mesma casa mora a avó, aí mora a tia, aí mora a prima, né? Geralmente, a gente conhece muito essa configuração de família, né? E aí, na casa de vocês, aqui nesses 3 exemplos, né? A casa de vocês é assim, tem lá o tio, tem a avó, tem a tia. Então, é uma família muito extensa, porque, de fato, quebra, né, aquele primeiro núcleo, que geralmente é a ideia dos pais e dos filhos. Não é isso, Lucineide, que também está aqui no nosso bate-papo? Bom, a outra configuração que a gente tem é a família reconstituída, também chamada de família recomposta. É uma estrutura familiar originada do casamento ou união estável de um casal, na qual um ou ambos os membros têm um ou vários filhos de relações anteriores, né? Então, é aquela ideia de que tem até um filme, né, bem antigo, eu acho que o nome do filme é 12 é Demais, em que o cara lá tinha 8 filhos e ele conhece uma mulher que tem 6 filhos, né? E aí eles se juntam,
vão morar, eles se casam, vão morar na mesma casa e com 15 crianças, né? Então, essa é a ideia de uma família recomposta. Então, as duas pessoas que estão ali dentro daquele casamento, daquela união, já tiveram outras, né? Formaram outras famílias em algum momento. Então, a gente diz, né? Tá lá na ideia de uma família recomposta. Aí tem a família monoparental, que são as famílias constituídas por uma pessoa, independente do sexo, que se encontra sem um companheiro, porém vive com um ou mais filhos. E geralmente essa questão, essa aqui, a monoparental, são as famílias que são mais em grande quantidade no Brasil. Né? E geralmente é a mulher que, como eu expliquei, né, de acordo com o último IBGE, que é de 2010, a gente tem que agora esperar o de que vai sair agora, né, 2022. A maior parte das famílias no Brasil são famílias monoparentais ou então famílias extensas, né? Que é justamente a ideia de que ou é sempre ali a mãe, a mulher, que é a chefe da família, na maioria, mas também com ela mora os filhos, e aí vira essa monoparental, ou então vem ali, mora dentro de uma mesma casa várias pessoas, tá certo? E também tem a família homoparental, que é a união de duas pessoas do mesmo sexo, né? Que são as famílias nas quais pode ser ou dois homens ou duas mulheres, né? Que também é um formato de família que vem aumentando, que vem crescendo também consideravelmente no Brasil, justamente porque agora a gente tem uma nova Constituição, não, né? Mas a gente tem uma nova legislação em relação a estrutura do casamento, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ok? E também a possibilidade da adoção. Lembrando que a adoção, uma pessoa, né, pode ser independente, um homem ou uma mulher, pode também fazer uma adoção, né? Entrar com o processo de adoção. Eu não lembro de até quanto tempo atrás, mas antes só poderia ser, né, uma família ali constituída, mas isso mudou e agora uma pessoa solo, ela também pode entrar em um processo de adoção. E, inclusive, os processos que têm crescido consideravelmente no Brasil são os processos em que apenas uma pessoa concorre, né? Entra no sistema, né, querendo adotar. Na maioria das vezes são mulheres, né, que entram em um processo para adoção sozinha, e também muitas pessoas de família homoparental estão justamente fazendo com que os processos de adoção no Brasil eles cresçam, né? Então isso também é muito significativo, né, gente? São crianças que estão em uma fila de espera e elas querem uma família, elas querem ser amadas, cuidadas, protegidas. Então, nessa questão, a gente vê aí que o processo vem andando, né? Bom, aí tem ainda outros modelos, né? Vocês estão vendo aqui como são muitos, né? Olha, eu tô vendo a Emily Lohane, é isso que tá aqui no nosso bate-papo. E aí, Emily Lohana, é isso? Como é aí a configuração da tua família? Como é a configuração da família do João Henrique, da Edjane, da Nicole, da Maria Fernanda, da Lucineide? Para que a gente possa aqui ver, né, se as configurações da nossa família, elas são aqui parecidas. Então, por exemplo, família sem filhos. É o casal que decide não possuir os filhos, né? Biológicos ou adotivos, né? E aí pode ser tanto uma família homoafetiva como uma família heterossexual. A família anaparental, que é a convivência de pessoas, parentes ou sem vínculo sanguíneo que moram no mesmo lugar. Então, exemplo, duas primas que moram e que convivem juntas. É chamado de uma família anaparental.
E vocês já ouviram, gente, essa expressão aqui, esse tipo de família? Então, todas essas configurações, elas vão entrando no IBGE, que é a nossa maior estatística do país, né? E é justamente por causa dessas entrevistas que a gente consegue entender os formatos familiares no Brasil. E ainda tem, ó, um nono tipo de família, a família numerosa, que é aquelas nas quais os progenitores possuem 3 ou mais filhos, né? Aqui no Brasil já é considerado uma família numerosa a família que tem de 3 ou mais filhos, né? Acima de 3, tá certo? Então, isso é para a gente. Olha a quantidade de modelos, né? De formatos. E tem mais, né? Então, olha aqui, família anfitriã, temporária. É o acolhimento temporário das crianças numa família diferente da sua, por alguma razão, né? Então, essa família anfitriã ou uma família temporária pode ser uma família que acolhe uma criança durante um processo de divórcio dos seus pais, né? Protegendo-os de algum problema, ou então crianças que sofreram alguma condição, estavam vivendo em alguma situação de vulnerabilidade e que a família é denunciada para o conselho tutelar. Então, essas crianças, o Estado toma a guarda dessas crianças, ou elas vão para um abrigo, ou então elas vão para um lar temporário, né? De famílias que também se inscrevem para poder participar desse processo. Nós também temos pessoas, famílias, né, que se colocam em uma posição para apadrinhar crianças que estão numa fila de espera de adoção. Então, você não está ali para adotar de fato aquela criança, mas muitas vezes isso acaba acontecendo. Mas são pessoas, né, que elas apadrinham. Então, em uma data comemorativa, elas levam a criança para casa para passar o Natal, o aniversário, o Dia das Crianças, o Dia das Mães. Então, essas configurações também, né, justamente entra aqui no processo de adoção como uma forma dessas crianças elas terem contatos, né, gente? Tem um pouco ali de afeto, de carinho, e isso, é claro, é fundamental, né, para o desenvolvimento de qualquer criança. Tá certo? E aí tem a família anfitriã, que ela é temporária, e tem a família adotiva. Aí essa aqui sim é permanente, né? Em que a família na qual os pais recebem uma criança como filho, sem ter passado pelo processo biológico de concepção, né? E aí, isso aqui também é muito interessante para a gente pensar na ideia de uma família adotiva, que é uma família permanente, porque lembra que no início eu coloquei a foto, né, da Giovanna Eubank com o Bruno Gagliasso, que possuem 2 crianças que foi num processo de adoção. E aí eu até perguntei aqui a vocês, né, se vocês haviam visto aquele caso de racismo que essas crianças passaram. Coloca aqui, gente, no bate-papo, cadê a Nicole, cadê o Josué, né? A ideia aqui é que vocês participem da aula. Que bom que vocês estão aqui colocando a presença de vocês no nosso bate-papo, né? E aí, galera de Uruçuí, de São Francisco, Jacobina, cadê vocês, né? Eu perguntei a vocês se vocês chegaram a ver esse caso na televisão, porque teve uma repercussão muito grande, né? Na repercussão, ou na televisão, na internet. E aí, Josué, você chegou a ver esse caso? Coloca aqui no nosso bate-papo. Provavelmente é o professor Luiz Ibeiraci, né? E aí, professor, cadê essa galera que está aí com você? Coloque a resposta deles aqui no nosso bate-papo, por favor. Olha, a Samires, é isso. Ela disse que viu, né, Samires? E olha, gente, outra questão, né, envolvendo isso foi levantada. Eu cheguei a ver uma pessoa aí, eu não sei exatamente se ela é uma digital influencer, a Gabriela também disse que viu esse caso, né? E aí a gente vai falar sobre 2 questões, né? Claro, primeiro tem toda a questão do racismo, que eles nem estavam no Brasil, né? Então, a gente vê um caso ali explícito de racismo e com 2 crianças, né, gente? Que, claro que
até na entrevista que eu cheguei a ver, a mãe explicou que a criança mais velha, né, que tem 9 anos de idade, conseguiu entender o que estava acontecendo, que a mulher, né, estava ali desrespeitando e também desrespeitando um grupo de pessoas angolanas que estavam lá. E a criança que era menor, que tem 7 anos, não, ainda não consegue entender, né? Então a gente vê que o racismo ele acaba impactando a vida dessas crianças que não eram para estar justamente, né, preocupadas ou sofrendo uma situação de desrespeito como essa, né? De negar a existência dessas pessoas. Então, é por isso mesmo que a gente fala, né, que racismo mata, né, gente? Aqui no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu acho que esse dado ainda é de 2019, eu vou dar uma olhada no dado mais atual, que aqui no Brasil, a cada 25 minutos, um jovem negro é morto, né? Então, é de fato um número assustador. E a gente vê como, quando a gente fala em uma democracia, geralmente as pessoas pensam que a democracia é porque a gente vai lá no processo eleitoral, a gente vota. Então, é certeza que eu estou vivendo uma democracia. E não necessariamente, né? Quando a gente fala em democracia, é a ideia de que todas as pessoas elas são respeitadas dentro de uma sociedade, independente da sua cor, da sua etnia, do seu gênero, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua identidade, da sua religião, do local do Brasil que nasceu, da sua nacionalidade, né? E lá ainda teve a questão da xenofobia, né? Em que a mulher dizia: essa galera aí tem que voltar para o Brasil, tem que voltar para a África, né? E para vocês terem uma ideia, gente, o Brasil, né, a população, a maior parte da população no Brasil é composta por pessoas pretas. E é o país que é a maior população, né, negra fora do continente africano é no Brasil. Então, o país mais negro do mundo é a Nigéria e o segundo é o Brasil. Né? Então, isso é para a gente poder, de fato, pensar, para a gente poder refletir. E tem algo que chama muita atenção, que está lá no IBGE, quando a gente agora passa pelo recenseamento. Inclusive, né, lá na minha casa, passaram para fazer a entrevista. Tem algumas que é um protocolo maior, tem outros que é menor. E é bem interessante que a gente possa responder o IBGE, porque como o Brasil, né, é um país que, de fato, tem uma criminalidade muito grande e as pessoas têm tanta criatividade para dar golpe nas outras, né, que aí, geralmente, a gente fica com medo de abrir ali o portão, de poder responder. Mas toda pessoa que está fazendo, né, as entrevistas do IBGE, elas são identificadas, tá, gente? Elas usam um colete correto, uma roupa correta, com o QR Code, com a imagem, com o nome. Você pode pegar a câmera do seu QR Code, colocar lá, pegar a câmera do teu celular, né, apontar para o QR Code do recenseador e tu vai saber que a pessoa de fato está cadastrada no IBGE. Então tu pode ficar mais tranquilo, é claro, e responder, né? Porque é fundamental, não tem como a gente saber se o Brasil, como é que o Brasil tá em relação à política, à cultura, à economia, não tem como a gente saber em relação a ter dados em relação ao trabalho, a casos de violência, em casos de natalidade, de morte do Brasil, se a gente não responder o IBGE. Então, as pesquisas científicas de todos os campos que vocês possam imaginar precisam do IBGE. Tá certo? Políticas públicas, para a gente poder estudar, para a gente poder batalhar por uma política pública, a gente precisa saber como é que está o país. E a gente consegue fazer isso também através dos dados recolhidos do IBGE. Então, é muito importante que a gente responda, tá certo? E aí, o outro ponto que eu quero levantar aqui com vocês em relação a esse caso dessa família é que, gente, teve a questão que muitos comentários foram levantados, né, de que a adotou,
né? Eu vi um vídeo de uma digital influencer, ela dizendo, ah, beleza, adotou, mas nunca essa mulher que quer ser mãe, mesmo que ela adote, ela nunca vai se considerar uma mãe de verdade. E aí, gente, isso é muito problemático e também é um discurso muito violento, né? Principalmente com essas famílias, com essas mulheres que têm o desejo de serem mães, mas que por algum motivo, seja ele biológico ou qualquer outra questão, ela não consiga, né, gerar, ter uma gestação e ela passar por um processo de adoção. E tem as mulheres que, de fato, né, as famílias que têm o desejo de passarem realmente por um processo de adoção. Então, é muito importante que a gente quebre todo esse preconceito, que a gente quebre todo esse estereótipo. Eu lembro também que há um tempo atrás, uma pessoa que é bem... agora eu não lembro o nome dela, que ela foi fazer uma obra, não sei, foi fazer uma ação, né, social em um bairro periférico no Rio de Janeiro, e ela acabou conhecendo lá uma criança, um menino de 7 anos de idade, adotou a criança, levou para casa, a criança já morava com ela há um tempo, e aí simplesmente depois, gente, ela devolveu a criança, né, devolveu como se fosse um objeto. Eu acho que eu só lembro do sobrenome dela, que é alguma coisa Nakamura. Vocês estão ligados quem é essa pessoa? Eu acho que ela já foi assistente de palco do Faustão. Coloquem no bate-papo se vocês viram esse caso aí, ele repercutiu bastante também na internet, né? Justamente porque a gente precisa quebrar todo esse preconceito, esse estereótipo, né? De dizer, ah, mas eu adoto essa criança, a criança vem ali, né, com o gênio da outra família. E, gente, a gente precisa entender que é uma questão de educação. A família que adota, agora é ela quem vai educar, ela quem vai socializar aquela criança. Aquela criança ela vai absorver os valores que são importantes para aquela família que está ali adotando. Olha, ótima, a Samiri Souza, gente, ela colocou aqui. Foi a Carol Nakamura, justamente, Samiris, obrigado. A Samiri está ligada aí nas questões que são levantadas na internet, né? E olha, Samiris, foi justamente ela mesmo, né? Então, ela foi lá fazer uma ação social em um bairro periférico, no Rio de Janeiro. Ela fez todos os stories, né, gente? Porque é tudo uma sociedade do espetáculo. A gente estuda isso lá na sociologia com Guy Debord, que é o sociólogo que fala sobre isso. E a gente vê que realmente ela vai, então ela chama a criança, leva a criança para casa, né? Cria uma questão de afetividade e depois ela vai dizer, né? Ela foi até os stories se justificar, dizendo que é porque a criança ela estava muito danada, que a criança não estava se comportando. Mas, gente, né, um comportamento, um mau comportamento, podemos dizer assim, de uma criança é algo que é normal. Aquilo ali é uma questão de educação. Como que ele está sendo educado, né? Então, ela simplesmente acha que é devolver a criança. E não tem como, gente. Uma criança não é um objeto, uma pessoa adulta que ela entra em um processo de adoção, ela precisa realmente ter responsabilidade, ela compreender que aquilo ali é algo importante, que é algo que é judicial, não é simplesmente eu chegar, ver uma criança e dizer, ah, beleza, eu vou levar para minha casa, vou cuidar, vai ter um determinado momento que eu vou devolver a criança como se fosse um objeto. Não é assim, né? Então, que a gente também possa, isso é muito bom, ela acaba criando muito preconceito em relação a um sistema de adoção. E só o que a gente tem é crianças em uma fila de espera precisando ser adotado. E quando a gente vê casos como esse na internet ou na vida real, isso aí só prejudica, cria mais preconceito, cria mais estereótipos, né? Hoje eu não sei também como é que essa criança tá, se ela realmente continua morando com a família biológica, né? Depois eu vou até aí pesquisar, né? Jogar na internet para saber. Porque, de fato, gente, isso gera muito um estereótipo negativo, um preconceito, de fato, em relação ao sistema de adoção no Brasil, né?
E nós temos outros casos também, né? Eu lembro de um tempo atrás aqui. é, tô vendo aqui, ó. Beleza, então eu lembro de outros casos assim também no Brasil, então que a gente possa refletir, né? Que a gente possa pensar que essas crianças, tudo que elas querem realmente é uma família, tá certo? Para que elas possam amar, para que elas possam respeitar, para que elas possam ter um sistema de afetividade, de amor, de fato. Tá certo, gente? Então eu vou colocar aqui na tela, eu gostaria que vocês. Jorge, por favor, coloca 3 minutos na tela, porque eu vou deixar aqui para que vocês possam responder, para que a gente possa aqui discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, 3 minutos na tela, por favor.
Olá, pessoal, voltamos, né? Eu deixei um tempinho aí, porque eu quero ver vocês aqui participando comigo, respondendo a nossa atividade. Tô vendo que a Samires, ela disse que foi a letra C, a galera de São Francisco. O texto foi o que eu li lá no início da nossa aula, tá bom, São Francisco? Mas basicamente era o quê? A gente tinha uma família, lá no texto Te Amo, que apresentava uma configuração familiar marcada pela presença da mãe, do padrasto, que era chamado de tio, e do meio-irmão, que era o Murilo. Então, a gente vê aqui que hoje, na sociedade, nós temos inúmeras configurações familiares. A gente tem aquela família que é o pai, a mãe, os filhos. Nós temos a família que é somente a mãe, a família que é somente a avó. Nós temos a família que são as duas mães ou os dois pais, temos a família que é só o pai ou só a mãe. Então, são inúmeras configurações familiares, né, gente? E aqui a do Juno, que foi o personagem que a gente aprendeu, ele tinha uma família assim composta por inúmeras pessoas, inúmeras não, né? Só a mãe, o padrasto, o meio-irmão, que é uma família também que ela é diferente, né? Diferente não, a palavra não é essa. Né? Uma família com um novo arranjo familiar. A Samires disse que é a letra C. É isso que é a família reconstituída. Então é isso, né, gente? Que é a união de um casal no qual um ou ambos tenham filhos de relacionamentos anteriores. Então aqui é aquela ideia de que as famílias, as configurações familiares, gente, elas são muitas. Isso aqui, né, a gente conseguiu fazer essa análise justamente através dos dados do IBGE. Né, o IBGE, quando ele chega lá na tua casa, ele pergunta, né? E aí, quem é que mora aqui? Quem é a tua mãe? Quem é que tem o salário da casa? Quem é que sustenta a casa? Então, a família, né? E a família é a nossa primeira experiência na sociedade, gente. É no âmbito familiar que surgem as nossas primeiras percepções sobre os nossos valores morais, sobre as regras sociais. Então, é dentro da família que a gente aprende a caminhar, que a gente aprende a falar, que a gente compreende quem são as pessoas que estão ali, que nos acolhem, que nos protegem, que nos alimentam. E aqui é interessante para a gente pensar que como são inúmeros modelos, né? Aqui na tela, e agora eu não lembro o nome desse ator, mas é um ator bem famoso que ele faz o Barney em uma série, agora eu esqueci também o nome da série, mas eu lembro que foi algo, né, quando ele falou, né, sobre a sua identidade, em que ele era um homem gay, né, eu lembro que quando caiu assim na internet, aí as pessoas ficam chocadas, né, gente, justamente é aquela ideia do armário, né, em que as pessoas se escondem por medo, né, por medo da violência, por medo de não serem aceitas pela própria família, justamente porque tem uma galera, né, que acha que os seus valores morais e religiosos devem ser a base da sociedade, mas os seus valores morais são os seus valores morais. A gente não pode utilizar o que eu acho sobre certo ou errado para ditar a vida do outro. Né? Então, isso é muito importante para que a gente possa pensar, quando a gente fala em uma família saudável, é justamente aquela família em que as pessoas elas conseguem se comunicar, em que esses adolescentes que moram dentro dessa casa, dessa configuração familiar, que eles possam se comunicar, né? Então, lá no projeto de vida da primeira série, eu uma vez perguntei se a galera conseguia, né, se comunicar com os pais ou se tinham conteúdos que eram tabus. E a maioria falou: ah, professora, eu não consigo me comunicar direito, né? Porque tem assuntos na minha família que as pessoas não gostam de discutir. E aí, gente, eu quero até falar sobre isso com vocês também, né? Só que a nossa aula ela já está chegando ao fim. Eu vou deixar para a gente discutir mais sobre isso na nossa próxima aula, em que eu quero que a gente reflita um pouco sobre quais são os temas que geralmente vocês não discutem na casa de vocês.
Eu quero que vocês pensem sobre isso. Pega lá o caderno, a matéria que eu disse, deixa a matéria lá do projeto de vida. Eu quero que vocês, essa é a atividade para casa, porque vocês vão me responder na próxima aula. Qual é aquele conteúdo, qual é aquele tema em que vocês geralmente não falam sobre dentro da sua família? Eu quero que a gente então coloque esse assunto para a gente discutir aqui. Porque se a família é o primeiro grupo social de um indivíduo dentro da sociedade, a escola é o segundo grupo social. A criança, geralmente, ela entra ali na escola por volta dos 2 anos de idade, 3 anos de idade, né? E por isso que a gente aprende que a escola é o segundo grupo social. Porque aquela criança, né, ainda dos 2 anos de idade, ela vai ter uma nova forma de interagir, de conviver com outras pessoas. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Porque a família, ela tem uma participação muito grande dentro do projeto de vida. Mas, ao mesmo tempo, se o Sebastião, que está aqui no nosso bate-papo, ele não se sente à vontade para conversar com a família dele sobre assuntos que ele tem curiosidade, ou que ele não tem dúvida, ou que ele não sabe, então fica um pouco complicado. Né? Então, a gente até já comentou sobre a relação da família com a escola, que geralmente a família ela é muito presente nos anos iniciais, né? Então, quando a criança ainda está ali no infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, né? Da quinta ao nono, do quinto ano ao nono ano, a participação da família ela já vai diminuindo. E quando chega no ensino médio, cai bastante, né? Justamente porque a família ela vai se afastando porque ela acredita que vocês, que já são adolescentes, vão ter uma autonomia muito maior, vão ter uma responsabilidade muito maior, então a família não precisaria estar ali o tempo inteiro envolvida, né? Mas, gente, isso também é só uma ideia. É só um estereótipo que foi se criando, mas que a escola ela é uma extensão. É muito importante que a família ela esteja conectada na escola, né? Talvez se a família ela estivesse mais presente e a escola tivesse também nessa relação com a família, esses assuntos que a gente considera tabu, talvez não fosse. E aí eu quero que vocês pensem sobre isso, tá bom? Sebastião, coloca aqui no nosso bate-papo um conteúdo aí que na tua família é um tabu. E o que é um tabu? É aquilo que não se fala. É aquilo que geralmente a família tem até um medo, não sabe como falar, né? Por isso que tem muito assunto aí que vira meme, né? Vira uma piada, porque a família não sabe como abordar. Então, coloca aí, Sebastião, São Francisco do Piauí, que apareceram. Coloquem aí no bate-papo um conteúdo que geralmente vocês não discutem, não fala lá com a família de vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui no nosso chat, porque aí quando eu for preparar a aula da próxima semana, eu já vou preparar pensando nisso, né? Justamente porque a aula da próxima semana é influência da família para o projeto de vida. E aí, mais uma vez, a gente também vai discutir sobre esses novos arranjos, né? Na ideia de que as famílias elas podem ser diferentes, mas é claro que é o mesmo amor, né? Então, e aí, gente, não tem nenhum assunto, Sebastião, Samires, Gabriela. Eu gostaria que vocês colocassem aqui, né, para que a gente possa discutir na nossa próxima aula, tá certo, gente? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. A galera que, por algum motivo, não colocou aqui o conteúdo, né, o tema que é um tabu na família de vocês, vocês podem falar comigo lá no meu Instagram, me mandar uma mensagem que eu vou anotar os temas e aí eu vou trazer para a gente poder discutir na nossa próxima aula. Tá certo, Adriel? Então, gente, eu desejo a vocês uma ótima semana, né? Hoje ainda é quarta-feira. A gente se encontra na nossa próxima aula, em que a gente vai discutir alguns temas aqui que acabam virando aí quase um tabu, né? Dentro das nossas famílias, tá certo? Então, um beijo, um abraço para todo mundo e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijos e até mais.